Olá, doutora Olá, bom Sandra dia. Carmo Pereira. Vou começar por lhe agradecer ter aceito também aqui juntar-se a uma conversa. A Muito doutora, obrigada pelo convite, Teresa. obrigada eu. A doutora Sandra Carmo Pereira é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, licenciou-se em 1995, tirou a sua especialidade em 1998, a sua especialidade é internista, e está desde essa altura no Hospital de Santa Maria. É atualmente assistente hospitalar graduada nessa instituição e teve, aliás, vamos começar por aquilo que eu hoje sinto quando falo consigo, que é, faz hoje, dia 11 de março precisamente, um ano que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou a Covid-19 como pandemia. Uhum. Desde essa data, nós olhamos para os médicos, os hospitais, os enfermeiros e todas as pessoas ligadas à área da saúde como super-heróis. E, portanto, eu neste momento sinto-me a falar com uma super-heroína. Portanto, Obrigada pelas palavras. eu gostava de começar um bocadinho mais atrás, já voltamos a este ponto da Covid-19, mas eu tenho sempre muita curiosidade como é que o médico, eu já referi aqui numa outra conversa que tive, que eu considero das profissões mais altruístas que existem, porque vocês passam a vida de entrega aos outros. E penso sempre que quando era pequenina, também brincava aos médicos, não é? Mas nunca me deu para ir para a medicina. Gostava de saber como é que um médico decide a sua carreira. Conte-nos um bocadinho da história da sua infância e onde é que começa a sua vontade de ser médica. Olha, eu não sei precisar quando, sei que muito pequenina mesmo. A minha madrinha ofereceu-me uma mala de médico e eu destruí completamente essa mala, de tanto brincar. Perdeu-se no tempo, alguns numa mudança, numa arrecadação, mas eu efetivamente destruí essa mala. E foi, e não consigo precisar, mas sempre quis ser médica. Quando nós brincávamos no colégio, na primária, no primeiro ciclo agora, não é? Eu lembro-me nós brincávamos ao espaço 1999 e eu tinha que ser sempre a doutora. Eu era a doutora do espaço 1999. E, portanto, foi sempre um sonho, foi sempre uma paixão e pronto, e consegui realmente ir em frente com essa paixão e com esse sonho que ainda mantenho, não é? A minha profissão faz realmente parte da minha vida. Faz realmente parte da minha vida. Aliás, Depois havia, desculpa a interrupção, havia naquele tempo um médico que foi uma referência para mim, o Dr. Brandão, que era um médico de família e que às vezes ia lá à casa ver a minha avó. E que de alguma forma foi uma referência para mim também e que também influenciou. Era uma pessoa muito humana, extremamente humana, e portanto acho que fez parte da decisão também. E é curioso porque na altura de decidir a especialidade, não é? Portanto, eu que tenho uma visão muito leiga daquilo que são as especialidades, ou como é que vocês decidem a especialidade, mas tenho sempre a ideia que o internista é um médico que conhece o hospital como ninguém. E conhece os pacientes que estão no hospital como ninguém. Gostava de saber o que é que a motivou para essa especialidade. Eu acho que a medicina deve ser vista como um todo e não como uma parte. Eu, curiosamente, no internato geral, portanto, o que a Teresa falou foi eu que terminei o curso em 95, depois tenho um período entre 1996 e 97, um ano e meio, que é o nosso internato geral, em que passamos por várias valências e nessa altura eu gostava muito de pediatria. Mas quando passei pela pediatria, e a pediatria hospitalar é uma pediatria mais pesada, lidei com algumas situações menos boas. E, portanto, nessa altura, balancei. Sim. Depois dei por mim, havia vários colegas que queriam também pediatria,
e acabei por me decidir pela medicina interna. No fundo, a pediatria é a medicina interna, mas de uma faixa etária diferente, não é? Sim. E decidi-me pela medicina interna porque eu acho que o doente deve ser visto como um todo. É uma especialidade muito nobre, é uma especialidade muito rica. Nunca sabemos tudo, obviamente. Conseguimos abordar o doente, fazer a maior parte das vezes os diagnósticos e depois precisamos das outras especialidades para gerirem técnicas terapêuticas que nós não fazemos, nomeadamente, vou-lhe dar um exemplo, a cardiologia, não é? Quando precisamos de um cateterismo, quando precisamos de uma intervenção invasiva, mas na maior parte das vezes somos nós a fazermos o diagnóstico. E isso é o mais enriquecedor, não é? Depois, eu também gostava muito de cuidados intensivos e, portanto, achei que era o ideal, não é? Mas temos esse problema ao longo da vida, que é nunca ninguém sabe o que é medicina interna. Eu dá uns anos para cá, dou como exemplo Dr. House. Ok, pronto. E as pessoas percebem o que é um internista. Curiosamente, desde o ano passado, como a Teresa referiu, até a minha mãe já fez esse comentário. Olha, agora toda a gente sabe o que é um internista e um médico de medicina interna. Portanto, o que nós passámos a ser mais falados, sobretudo desde que se instalou a pandemia, não é? É verdade. Ainda antes, e bem antes, lá atrás, quando éramos todos livres, ali mais ou menos por volta de 97, 98, creio, e isto porque a doutora é uma pessoa bem disposta, alegre, é uma pessoa que gosta de amigos, de festas, e portanto não é a antítese daquela pessoa que não é sociável, porque a doutora é uma pessoa muito sociável. Foi essa a razão pela qual foi para Londres, em 1998, foi isso? Não, eu fui para Londres um pouco mais tarde. Não. Eu fiz a especialidade entre 1998, portanto foram 5 anos, e 2002. E durante a especialidade eu tive que fazer alguns estágios, alguns deles obrigatórios, outros facultativos ou por opção minha, numa determinada área. Na altura eu achei que fazia sentido, até porque a minha tutora da especialidade trabalhava muito nessa área das doenças autoimunes, de que é exemplo lúpus eritematoso sistémico, e portanto nessa altura havia um grupo em Londres, aliás, liderado pelo Graham Hughes, que era um headline das autoimunes, das doenças autoimunes, e eu achei que fazia sentido fazer uma valência nessa área e, portanto, candidatei-me, falei com eles via e-mail, via contactos, aceitaram-me, depois concorri a uma bolsa da Gulbenkian que me ajudou, ganhei e que me ajudou em termos económicos, não é? E acabei por estar em Londres 6 meses, fiz não só um estágio clínico, mas tive a oportunidade de fazer uma coisa que nunca tinha feito e que nunca voltei a fazer por falta de tempo aqui. Foi um ensaio clínico, uma investigação laboratorial envolvendo doentes com patologia autoimune e que me permitiu o trabalho de laboratório, portanto, vivenciar uma outra área da medicina, não é? E que foi uma experiência que também guarda com certeza para a vida e que lhe deu seguramente muitas bases para exercer ainda melhor a sua profissão. Sim. Foi uma experiência riquíssima em termos clínicos, em termos humanos. Eu confesso que os primeiros 15 dias foram difíceis, porque nós não sabemos bem ao que vamos, não é? Isso vai correr bem. E depois está sozinha. E numa época em que não havia nem Skype, nem Messenger, nem WhatsApp, para fazermos videochamadas e estarmos constantemente em contato. Muito mais isolados, não é? Sim, fazia os telefonemas usando o cartãozinho e tal, os cabinhos. A doutora é filha única, não é? Filha única. Sou filha única. É filha única. Diga-me, dessa experiência de Londres, e depois naturalmente, vem exercendo a sua profissão ao longo destes anos, até chegar então o tal dia 11 de março de 2020, que é curiosamente o dia em que o seu filho faz anos, portanto, parabéns. Exatamente. É um dia para mim extremamente feliz, todos os anos,
Curiosamente, o ano passado, a OMS decreta o estado de pandemia neste dia, não é? Em que festejávamos mais um aniversário e a partir daí tudo mudou na nossa vida, não é? Nas nossas vidas. Nesse dia, ou seja, nesse dia em que a OMS declara a pandemia é precisamente uma doença estar em todos os pontos do planeta, não é? Portanto, é uma coisa mundial, que foi uma coisa muito rápida, ou seja, nós estávamos em janeiro, fevereiro ainda a ouvir, ou dezembro, que havia uma província lá na China onde tinha disputado um vírus novo. E eu recordo nessa altura lhe perguntar assim o que é que achava que ia acontecer, e a doutora sempre foi muito reservada e ponderada naquilo que dizia, porque com certeza ainda não sabia muito bem de que forma é que isso se ia desenvolver. Qual foi, nesse dia, 11 de março, o seu pensamento em relação àquilo que poderia ser a evolução desta doença? Olha, confesso-lhe que nesse dia não pensei muito, ou seja, eu ouvi a notícia, eu já nem me lembro se foi em direto, lá estive com o meu filho, ou se foi já em diferido. A preocupação começou antes. Portanto, a partir do momento em que surgiu o primeiro caso, no dia 2 de março, e nós tínhamos já a noção do que se estava a passar em países como Itália e como Espanha, não é? Sobretudo em Itália. Um horror. Começámos a preparar-nos. Eu trabalho, pronto, isto para contextualizar, eu trabalho no Serviço de Urgência do Hospital de Santa Maria, pertence à equipa médica dedicada, portanto, à equipa que está lá todos os dias, no período diurno e, portanto, todos os dias da semana. E, portanto, nós já projetávamos que algo ia mudar a partir desse dia, em que foi detectado o primeiro caso em Portugal, portanto, a partir do dia 2 de março. Curiosamente, a 10 de março, foi a véspera do aniversário, recebemos o primeiro doente que já sabíamos que era Covid positivo, e eu fui a primeira pessoa a equipar-me por completo, portanto, a usar o equipamento de proteção individual. Todo. Portanto, com cóbula, ninguém me reconhecia nesse equipamento. Portanto, nessa altura não vos faltavam equipamentos, doutora? Nunca vos faltavam? Não, já estávamos a preparar, estávamos a receber, portanto, e aí fizemos o ensaio de como é que tínhamos que usar o equipamento e, sobretudo, tirar o equipamento. Portanto, depois de estar com o doente, o retirar o equipamento que obedece a uma série de passos. Consegue depois explicar-nos, resumidamente, como é que esses passos que na altura eram seguramente tão pensados e que hoje são rotina, envolve o quê? Portanto, vocês entram para uma área não Covid, não é? Onde se equipam? Não, nessa altura ainda não tínhamos as áreas Covid e não Covid estipuladas, não é? Mas o doente entrou na sala de reanimação, na sala de diretos, e portanto, eu entrei, já toda equipada, não é? E aí é tranquilo, porque nos equipamentos eu já estava preparada que ele ia chegar, mas depois, para retirar o equipamento, obedece à regra de desinfetar mãos, retirar os pés, ter 2 pares de luvas, ter a cóbula, portanto, ir tirando por passos o equipamento e sempre desinfetando nos intervalos, digamos assim, de cada passo. Há imagens absolutamente marcantes que eu acho que vão ficar na nossa memória para sempre e seguramente na vossa muitas mais, mas como falou no caso extremo de Itália, eu acho que Itália nos fez ter muito medo, a razão pela qual no dia 12 fomos todos para casa antes de ter sido declarado o estado de emergência. Portanto, os portugueses decidiram, a 12 de março, resguardar-se em suas casas com muito medo. E dizia eu que uma das imagens mais marcantes que nós recebemos de Itália, além de estarmos a assistir em direto a uma coisa absolutamente descontrolada, eram as marcas dos profissionais de saúde depois de tirar os seus equipamentos, não é? Por baixo de todo esse equipamento de proteção, consegue-se trabalhar bem? Respira-se? Sim, conseguimos trabalhar, mas obviamente perdem-se várias coisas. Eu que gosto do contacto com o doente, obviamente isto tem que ser feito, não é? Mas eu que gosto do contacto com o doente, muitas vezes o doente quase nem nos consegue perceber, não é? Quase nem nos consegue ouvir.
vê-se com frequência quando vocês têm o equipamento de proteção as pessoas com o nome das costas, não é? Porque Sim, vocês, sim, até entre sim, vocês, às sim. vezes é difícil saber quem são, não é? É. E, portanto, só por aí há maior dificuldade. De início, usar 2 pares de luvas e, por exemplo, fazer uma colheita de sangue pode ser mais complexo, nomeadamente as colheitas de sangue arterial, em que nós precisamos palpar a artéria, precisamos ter a noção onde é que vamos picar, tem que ser um ato preciso. E com 2 pares de luvas, obviamente, perde sensibilidade, não é? Mas adaptámos de tal forma que eu acho que já conseguimos fazê-lo. É assim que hoje trabalham diariamente, todos equipados? Não, porque nós neste momento temos áreas estipuladas, temos áreas Covid, estritamente Covid, e temos áreas do serviço de urgência que são não Covid. E, portanto, são, à partida, doentes limpos. Obviamente que sempre que um doente entra e que nós vamos avaliar um doente, eu estou muitas vezes na zona limpa, na zona do SO, que já é um serviço de internamento dentro do serviço de urgência, e que vou depois à sala de reanimação para ver o doente que chega, o doente crítico, não é? Obviamente que temos que nos equipar, mas estamos sempre a equipar e a desequipar, não estamos na zona Covid. Quando estamos na zona especificamente direcionada para doentes que já sabemos que são positivos, ou com alta probabilidade de o serem, então aí estamos mais tempo com o equipamento base e depois, sempre que entramos e que vamos ver um doente, temos que pôr os 2 pares de luvas, temos que pôr a cógula, temos que pôr a viseira por cima da cógula e da máscara, portanto, temos que estar ultra protegidos, não é? E isto houvesse sempre ao tirar e retirar de equipamentos. Eu recordo, mais ou menos também, deve fazer por altura, talvez no final do mês, mais ou menos um ano, em que veio uma notícia a público em que foram diagnosticados pessoas que estavam internadas em Santa Maria com pneumonia, em que foi diagnosticado internamente, já elas internadas, Covid-19. A doutora deve conhecer naturalmente estas histórias todas por dentro. Sim. Mas passava-lhe nesse momento pela cabeça que as pessoas podiam ter dado entrada no hospital, terem estado negativa à Covid-19 e depois já internadas estarem positiva à Covid-19 e de repente havia não sei quantos casos. Esses doentes, e relembro perfeitamente deles, até porque determinaram infecção a SARS-CoV em vários profissionais de saúde, que conheço bem, não é? Nomeadamente colegas. Esses foram 2 doentes e foram motivo de notícia, mas efetivamente eram doentes que o quadro clínico, até pela idade, eram doentes mais idosos, e às vezes os quadros clínicos nos idosos são mais misunderstanding, são mais confusos, são menos claros, menos lineares. E isto em qualquer fase, mesmo não Covid, muitas vezes uma infecção urinária no idoso não dá queixas urinárias, dá prostração, dá alteração do estado de consciência. Às vezes nem dá febre, dá recusa alimentar. Portanto, é muito mais difícil diagnosticar, neste caso a infecção a SARS-CoV foi difícil de diagnosticar, porque o envolvimento inicial parecia efetivamente bacteriano, sugestivo de infecção bacteriana. O que é que acontece? Os doentes foram internados e depois do internamento não estavam a responder à antibioterapia e a partir daí é que, esperem lá, não estamos a responder à antibioterapia, fizeram-se a zaragatoa. Não nos podemos esquecer que a zaragatoa, nessa altura, não era feita de imediato, ou seja, nos doentes não suspeitos. Nós depois, foi uma fase inicial da doença, nós depois arranjámos protocolos e temos o protocolo, nomeadamente, até porque tivemos que criar vários serviços para doentes Covid, serviços de internamento para doentes Covid e para doentes ditos limpos, portanto, sem infecção a SARS-CoV. E, portanto, criámos todo um protocolo e neste momento nenhum doente é internado sem ter o resultado da sua zaragatoa, não é? Seja muito ou pouco suspeito. Portanto, isso é um dado adquirido. Portanto, nessa altura, ou já, isso já não me recordo em pormenor, ou provavelmente a primeira zaragatoa foi negativa, desses 2 doentes, eu acho que foi feita e que foi negativa, e depois, passado
porque eles não respondiam à medicação, repetiram a Zaragatoa e efetivamente a Zaragatoa foi positiva. Até porque isso pode acontecer, não é? Ou seja, sim, aliás, sim. nós tivemos o exemplo que toda a gente tem conhecimento, que até foi do Presidente da República, não é? Que fez uma série de testes em que uns davam negativos e outros davam positivos. Houve, no caso do Presidente, do Senhor Presidente da República, um padrão muito excessivo, não é? Eu posso lhe dar já um exemplo, imagine, com um doente que é positivo. Se fizermos a Zaragatoa muito cedo, na fase pós-contacto, a probabilidade dela ser ainda negativa é real. Portanto, entre o contacto e a execução da Zaragatoa devem mediar alguns dias. Portanto, e por isso que nós não sabemos, efetivamente. É assim, foi toda uma doença que nós temos vindo a descobrir, quer em termos de medicação, quer em termos de abordagem, não é? E, portanto, tem sido uma aprendizagem contínua, dia a dia, com muitas alterações. A nossa rotina deixou de existir, nomeadamente no hospital, e no próprio serviço de urgência, com a criação de outras zonas, com a expansão da urgência a uma zona que é eminentemente Covid, portanto, com o alargamento e com a modificação toda, o hospital está ainda irreconhecível em termos de organização de serviços. Nós todos os dias temos que saber, este é para doentes positivos, aquele é para doentes negativos. Criaram-se várias unidades de cuidados intensivos, especialmente dedicadas aos doentes Covid. Portanto, tudo mudou, não é? E passou um ano. É verdade. E vamos precisamente aí também. Tudo mudou. E mudou de tal forma que nós, há um ano atrás, a Ministra da Saúde dizia-nos que a máscara nos dava uma falsa sensação de confiança, não é? E depois a máscara veio a demonstrar-se que protegia, naturalmente, o distanciamento também, mas que a máscara nos poderia proteger. Esta evolução, como a doutora diz, ou seja, é uma doença nova e, portanto, vocês hoje sabem muito mais do que aquilo que sabiam há um ano atrás. E eu acho que nós portugueses, há um ano atrás, estávamos muito mais confinados do que aquilo que estamos hoje. E tenho esta questão para me colocar, que é, quando foi diagnosticado o primeiro doente de Covid, hoje diz que já existiria provavelmente a doença em Portugal antes desse primeiro diagnóstico, e a probabilidade disso ter acontecido é grande, não é? Porque aquele para nós e para todos foi o paciente número 1. Sim. Desde então evoluiu o vosso conhecimento da doença, mas nessa altura, quando nós tínhamos um número de casos diários bastante controlado, eu creio, diga-me a doutora, mas eu creio que muito a reboque precisamente das imagens horrendas que nós recebíamos de Itália e de Espanha, portanto nós ganhámos conhecimento antes, não é? Por aquilo que, portanto, segundos depois, mas nessa altura foram montados hospitais de campanha, havia uma série de coisas preparadas para receber um grande número de doentes Covid, e isso não se verificou nessa altura e começámos a desconfinar em maio. Não é? Todos começámos a desconfinar gradualmente, as pessoas foram de férias, as pessoas regressaram à escola com os miúdos, tiveram o seu Natal e depois foi o descontrole total ali a seguir ao Natal e final de ano. E nós voltámos a pôr as pessoas, ou seja, os nossos governantes voltaram a declarar estado de emergência, voltámos todos para casa a confinar e há outra imagem, a seguir àquela das viseiras, há outra imagem que eu acho que não nos vai sair da cabeça, que são a quantidade de ambulâncias paradas à porta da urgência de Santa Maria. É de referir, e creio, eu não sei se isto que eu vou dizer é verdade, a doutora diga, mas o Hospital de Santa Maria é o maior hospital do país, não é? A par com o São João, no Porto, eles até são, do ponto de vista arquitetónico, muito parecidos. Sim, mas será. É considerado, bem, eu estou um bocado a apelar à minha sardinha, não é? Quer dizer... não, para além de que é um hospital da universidade, não é? É um hospital de referência, é um hospital... Sim. Para além de que eu o conheço bem, porque felizmente estive internada em Santa Maria por uma coisa boa, que é ter um filho, não é? Mas estive internada
Estive internada cerca de quase 3 semanas e, portanto, conheço a dinâmica de um hospital. Eu dizia sempre que o hospital é velho, mas as pessoas que lá estão fazem-nos esquecer completamente isso, porque são excelentes profissionais. Mas para não me desviar, aqueles quilómetros de fila de ambulâncias à porta do Hospital de Santa Maria, portanto, eu assim que vim aquilo, e também vimos muita fila à porta do Hospital de Torres Vedras, de qualquer maneira, Santa Maria era uma loucura. Porque é que, um ano depois, com o conhecimento tão grande que tivemos da doença, na sua opinião, e porque eu acho, depois só se começaram a montar hospitais de campanha a seguir, porque a maioria deles já não estavam em funcionamento, e Santa Maria rapidamente se adapta e faz uma zona de rastreio, até mesmo antes das pessoas chegarem às urgências, creio que com os médicos de Vinante. Estávamos num momento muito crítico. Eu gostaria de saber qual é que era, qual é que é a sua visão disto tudo por dentro, não é? Porque nós por fora, o que víamos eram ambulâncias à porta de Santa Maria e pensávamos logo, coitados dos profissionais de saúde, vamos outra vez cantar e bater palmas, e eu pensava, os profissionais querem que nós estejamos em casa. Não, pois, exatamente. Foi um período extremamente difícil. Não foi logo a seguir ao Natal, foram 3 semanas, eu direi que foram as 2 últimas de janeiro e a primeira de fevereiro, que foram verdadeiramente angustiantes. Verdadeiramente angustiantes. Eu sou uma pessoa que habitualmente controlo muito bem o stress, lido bem com o stress, sobretudo stress profissional, e consigo gerir bem isso. Eu tive um serviço de urgência em que saí de uma noite e deixei 48 doentes para internar porque não havia vagas em internamento. Não havia vagas. E, portanto, deixei os doentes naquela zona Covid em condições que não serão ótimas, nem serão as possíveis naquele momento. Foram as possíveis naquele momento. Estavam no limite da vossa capacidade de internamento, não é? No limite. Não tínhamos. Quer dizer, aliás, como todos os outros hospitais, não é? E eu fiz até Torres Vedras às 9 da manhã e vim todo o caminho a chorar. E aquilo, eu deixei 48, como na véspera tinham deixado os mesmos, ou um pouco mais ou um pouco menos, no dia seguinte também, mas foi um período de verdadeira catástrofe. Como nunca tinha vivido na sua vida profissional? Nunca. E vão, pronto, este ano 25 para 26 anos, não é? 25 anos de serviço neste caso, não é? Porque eu acabei o curso em 95, comecei a fazer o internato geral a 1 de janeiro de 1996, portanto, são 25 anos e nada disto se passou. Quer dizer, todos os invernos temos muita gripe, muitas infecções respiratórias, há mortalidade, com certeza, mas nunca nada. Nada. Aliás, não, as ambulâncias são por menor, não é? É assim, tudo o que se passa, até tudo o que é fotografado e filmado, eu tive a oportunidade há 3 semanas, por acaso estava na zona dedicada ao Covid e a SIC esteve lá e até me entrevistou. E depois o que aparece das imagens, eles até filmaram imenso, e o que aparece nas imagens já é tudo muito cortado e muito editado, não é? Sim. E felizmente, porque também não podemos filmar doentes, não é? Não podemos passar a barreira, mas é tudo um bocado já romanceado, por quem está por dentro. Eu talvez acho que, mais do que as ambulâncias, as imagens dos contentores são imagens, assim como a imagem dos caminhões em Itália a transportarem cadáveres, foram imagens marcantes. Eu não via muitas notícias, bastava-me estar lá, não é? E, portanto, limitava-me a ver uma vez por dia, se tanto. Também evitava que o meu filho visse, porque um dia ele chegou-me a comentar: mamã, e os caminhões em Itália com os cadáveres? E percebi nesse dia que ele estava extremamente preocupado comigo. E tentei poupá-lo a algumas notícias, porque pertencendo ao grupo e estando lá,
o risco era maior, não é? O risco da mãe era maior. E, portanto, mas as imagens das ambulâncias, as imagens dos contentores são imagens marcantes. E depois as outras, não é? Que nós vimos de dentro, como um dia, num dos dias daquelas 3 semanas, em hora e meia nós entubámos e ventilámos 3 doentes, em hora e meia. Portanto, é desesperante. É desesperante e é marcante também. E nesse dia em que recordou agora que veio o caminho todo de Lisboa até Torres Vedras a chorar, nesse pico de descontrole emocional que teve, porque eu também acho uma mulher super segura e controlada e calma, e portanto, chorar para mim é uma coisa normal, mas para si não é? Não é, é preciso estar Não, no eu sou limite. chorona, mas Mas é preciso estar muito no limite para. Conheceu esse limite porque se achou de alguma forma impotente para conseguir curar toda a gente, que nós não estávamos preparados em termos de Serviço Nacional de Saúde para uma catástrofe desta dimensão. A gestão hospitalar num momento destes leva a que todos estejam debaixo de um enorme stress. O que é que identifica como ter sido a razão pela qual? estava muito cansada, não é? Sim. Depois de 17 horas de trabalho, obviamente, e sem sono, sem sono não, sem dormir, não é? Sim. E portanto, sentimentos mais à flor da pele, não é? É mais fácil termos maior emotividade, não é? Maior fragilidade. Tem sido um período muito difícil para todos os profissionais de saúde. Aliás, eu acho que... doutora, fala-se agora como nunca do vosso burnout, não é? Ou seja, sim, mas eu nem ia falar do burnout. É assim, eu acho que no meu local de trabalho, obviamente há 2 ou 3 situações de burnout. Há sobretudo um cansaço. Agora que os números começaram a reduzir, nós estamos, digamos, a ressacar toda a adrenalina e todo o stress que tivemos. Mas é assim, eu devo realçar que os números e o controlo da pandemia e da doença, no nosso caso, no caso dos nossos doentes, e que apesar de tudo a mortalidade foi grande, mas salvámos muita gente, salvámos muitas pessoas, não é? E eu acho que isso deve aos profissionais. Eu devo dizer que neste ano todos nós mudámos a nossa vida. Sim. Mais do que ter admiração porque somos super-heróis, não. É as pessoas terem a noção de que todos, eu estou a falar de muitos enfermeiros, muitos médicos. Eu vou dar um exemplo. Auxiliares, não é? Auxiliares, os empregados da limpeza, ouça, que têm um trabalho de minúcia e que nunca são falados, os técnicos de radiologia, os seguranças, pronto, mas dando o exemplo das pessoas com quem acabo por falar mais, não é? Mas eu deixei de ver praticamente os meus pais, reduzi o número de vezes que estive com o meu filho, portanto, vi menos o meu filho, especialmente nos primeiros 3 meses, sim. E muitos de nós ficaram sem os filhos, sobretudo, imagine, enfermeiros com filhos mais pequenos, até 3, 5 anos, deixaram de ter os filhos. Vários exemplos. Sim. Deixaram de ter os filhos, mudaram toda a sua vida. E isto não é por dinheiro, não é porque nós recebemos polícia ordenado, não é por mais nada, é porque há uma vocação. Eu tenho vocação e eu sinto que há muitos de nós, e estou a estender a profissionais de saúde, que têm vocação e que estiveram lá inteiros. E eu acho que é graças a isso que o Serviço Nacional de Saúde tem o mérito que tem. Eu não tenho nenhuma dúvida daquilo que está a dizer, até porque nós, antes desta questão do Covid, se ouvia com muita frequência que os casos graves vão todos parar ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, que são os médicos do Serviço Nacional de Saúde. Sem desprimir para os privados, não é? Mas até porque a maioria de vocês também faz privado e faz público. Exatamente, mas a questão é a motivação. Assim, nós temos menos razões
a nossa ceia se calhar é menos boa, não temos às vezes as condições de hotelaria, mesmo para nós, de Sim, vestiários, de pronto, condições básicas, não é? sim, E o que eu noto é que todos nós estivemos a trabalhar muito para além do básico, do normal, do que já fazíamos, que é muito. Nós tínhamos muitos doentes por dia e agora continuamos a trabalhar no mesmo ritmo. Estamos efetivamente muito cansados. Eu noto por mim. Muito cansados, aliás, como toda a gente. Mas, voltando à questão até das crianças, houve uma frase que me marcou e que eu fiquei até emocionada e que foi explicar ao meu filho, olha, Salvador, a mamãe vai estar menos tempo contigo agora. E ele disse-me uma das coisas mais bonitas, mamãe, eu só aceito e compreendo porque sei que estás a ajudar pessoas. E, portanto, isto é no fundo, o básico da nossa profissão, não é? mas a vossa motivação diária é precisamente salvar vidas, não é? Ou seja, como Sim, diria uma médica que entrevistei no outro dia, que dizia uma coisa que é muito verdadeira, que é o vosso objetivo é curar, não é? Portanto, vocês querem sim. encontrar a cura. É curar, tratar e, quando tal não é possível, dar conforto e dignidade aos últimos momentos dos doentes. Cada vez tenho mais a noção de que nós não podemos intervir sempre no sentido de tratar ou de curar, mas é nosso dever e é nossa mais-valia dar conforto e dignidade à morte dos doentes também. Doutora, Porque a morte faz parte da vida. e, de facto, essa dignidade que é uma coisa que é o vosso trabalho diário, mas há uma coisa que é muito confortante para um doente, creio, doutora, corrija-me, que é precisamente ver que a sua família está lá, que vai ter com ele, que o visita, e, portanto, isso deixou de ser possível Sim, com esta pandemia. Portanto, vocês vedaram, e bem, naturalmente tinha que ser assim, as visitas ao hospital. Tenho uma pergunta que é, sentiu que as visitas eram determinantes para a recuperação dos pacientes, por um lado, e por outro sentiu que o facto de não haver visitas vos deixou mais concentrados, a vocês todos também, nos pacientes? portanto, em relação à primeira, e sim, no serviço de urgência há dois pormenores, não é? Antes da pandemia, os doentes, sobretudo os mais dependentes, circulavam sempre acompanhados de um familiar, na permanência no serviço de urgência, e quando estão já internados no SO, esses doentes têm direito a 2 visitas diárias, uma às 11 da manhã, outra às 18. É um funcionamento em termos de visitas diferente de um internamento, em que o doente tinha acesso a visitas durante o período da tarde, por exemplo, das 2 às 18, das 14 às 18 ou das Sim. 14 às 19, e que podiam entrar 2 ou 3 familiares, etc. Eu trabalho num serviço em que as visitas ocorriam em 2 momentos do dia. Deixámos de ter essas visitas, sim senhora, passámos a ter os telefonemas. Certo. Damos a informação aos familiares. Quando o doente está acordado e colaborante, nós temos um telefone portátil que serve precisamente para contactos da família com o próprio doente. E uma coisa que eu tenho feito é, em situações terminais, e sempre que me é possível, nessas 3 semanas não foi, mas sempre que me é possível, eu chamo as famílias e as famílias despedem-se. Que eu acho que é uma coisa básica, e já me agradeceram muito por isso, mas eu acho que é uma coisa básica, porque a perspectiva, e eu já tive um familiar, uma prima que faleceu neste período, e é extremamente triste. Todo o processo, o número de pessoas que acompanha,
o não poder, eu por acaso dei um abraço à filha, à minha prima, mas por trás, pronto, as duas com máscara, mas é difícil, é muito difícil. Portanto, eu tentei, a primeira vez que o fiz até a minha diretora assistiu e depois até disse, a diretora de serviço de urgência, não é? Depois disse, Sandra, tu chamaste assim, Anabela, tratamos assim, nos conhecer há tanto. Eu vou fazer isto sempre que for possível. Porque eu acho, é tão triste. E depois, apesar dos dias, ela disse, olha, chamei uns familiares e realmente tens razão. Porque é básico, não é? Porque a pergunta que mais nos fazem, sofreu? E isto vem de trás, não é? Não foi só agora, quer dizer, sofreu. Não. Morreu confortável, morreu sem dor, morreu sem sofrimento. Isto mais do que a morte, o assustar, o ter sofrido antes é muito mau. É muito mau. E também já tenho feito uma coisa que eu acho que ajuda. Quando está alguém de influência, e tem essa possibilidade, nem sempre tenho, não é? E as pessoas estão sozinhas no sentido que não tem ninguém, não é? Então, às vezes aproximo e fico tranquilamente ali por uns minutos. Não é? Faz toda a diferença, não é? Faz numa vida, seguramente. Faz toda a diferença. Seguramente. E consegue ser um momento de paz, sabe? Quer dizer, é uma coisa estranha, mas consegue ser um momento de paz. E isso aprende-se. Aprende-se. Faz, não é? Tem a ver connosco também, com a maneira como respeitamos o outro e vivemos o outro. E nesse limite, quando o ventilador se desliga, não porque salvou, mas porque... Eu neste momento estava a falar de doentes não ventilados, sequer, não é? Certo, mas eu desconheço, é tudo, portanto vou só dar um exemplo, ou seja, quando desligam o ventilador não porque salvou, mas porque infelizmente houve uma luta que não foi ganha, como é que se vai no carro? Como é que se vai do hospital para casa no carro? Como é que se lida com a morte? Felizmente eu tenho a A8, não é? Lá está, tenho este curso em que faço muitas vezes o washout, em que há sempre uma sensação de impotência, sensação de que o que é que eu poderia ter feito melhor? Eu sou muito exigente comigo própria, avalio sempre, mas fazemos o reset, porque chegar a casa ainda com insónios e com esse peso não vale. Não é? Portanto, eu tenho essa distância a percorrer de Lisboa a Torres Vedras, na maior parte dos dias, que me permite pensar, refletir e arrumar, não é? Há muitas situações em que não é possível mesmo que o doente sobreviva e, portanto, no limite é a vida, não é? E nós temos que lidar com isso, a morte faz parte da vida, mas quando são doentes mais jovens, quando são situações que é drástico, não é? Nós pensamos sempre o que é que poderíamos ter feito mais e essa sensação nunca vai passar, não é? Depois voltamos lá no dia seguinte e salvamos 2 ou 3 e temos uma sensação muito boa, porque salvamos um doente e tratamos os outros e estabilizamos e internamos ou não e está em alta e pronto. E é uma balança que se vai equilibrando, não é? Em termos emocionais. Eu ia lhe perguntar isso precisamente, porque também se fala muito que na primeira vaga de Covid havia muitas pessoas idosas, não é? E que esta vaga mais recente, do tal episódio das 3 semanas de limite, que se falava muito que, eu creio que até por causa das novas variantes, que afetava muito pessoas mais novas. Sim. É diferente para um médico estar perante casos extremos, pessoas mais novas ou pessoas mais velhas? Claro que sim, não é? Faz diferença, não é? À partida, um doente idoso, e dependendo do estado do doente, não é? Com maior ou menor mobilidade, ou seja, com doenças associadas, com maior ou menor dependência,
Nós agora aos 80 temos doentes, temos pessoas independentes, não é? Claro, ainda Está bem. na faixa etária dos nossos pais e aos 90 também. Portanto, não deixa de ser sempre uma morte. Uma pessoa que morre connosco. Não deixa. Mas, obviamente, que se morrer um doente com 50 anos, ou com 40, ou com 30, é muito mais perturbador. Muito mais perturbador. E vou-lhe dizer, e vou-lhe dizer, o pior é que às vezes até as famílias, quando nós damos a notícia, nos agradecem depois. Obrigado pelo que fez. Que é uma coisa, é tão nobre da parte das famílias e para mim pessoalmente, sinto-me às vezes como é que ainda me agradecem e eu não quis fazer mais. Sim. Não é? É uma sensação. As pessoas reconhecem que fez o que pôde, não é? E, portanto, claro. Eu acho que quando as pessoas fazem o que podem, diz o ditado que é mais não são obrigadas, não é? E, portanto, depois, eu acho que também é a forma das pessoas reconhecerem o seu e o trabalho de tantos. Esta pandemia virou completamente os hospitais e os profissionais de saúde do avesso. E falou-se muito de uma coisa, vocês assumem, creio, com um compromisso de honra num código de ética, não é? Em relação àquilo que fazem e que juram lutar pela vida de todos, não é? Sem credo, sem raça, sem nada. Muito resumidamente do vosso código de ética. E falava-se que estávamos num ponto em que vocês teriam que optar quem vive e quem morre. A doutora teve que fazer essa opção. Em algum momento. Temos sempre que, a certa altura, decidir quais os doentes que progridem, por exemplo, para o cuidados intensivos, quais os doentes cujo teto máximo é a ventilação não invasiva, ou seja, respirar por uma máscara, por um equipamento próprio, mas sem proceder a uma intubação mecânica invasiva, não é? E aqueles aos quais vamos simplesmente dar conforto. Isso já se passava antes, ou seja, a nossa decisão clínica de o que é que vamos dar mais e oferecer mais a este doente. O teto é isto. Nós somos treinados, nomeadamente nos cursos de suporte avançado de vida, nos cursos de doente crítico, de emergência, nós todos somos treinados a lidar com cenários de catástrofe. E em que temos de decidir qual é o doente que vamos tratar primeiro. E é fácil fazer essa decisão? Sabe que nós estamos debaixo de fogo. É como se fosse uma guerra, não é? Nós estamos debaixo de fogo. Nós, de forma quase intuitiva, sabemos se eu tiver um doente que entra para a sala de reanimação, 2 doentes ao mesmo tempo, um tem 80 e outro tem 30. Bom, felizmente nós também somos vários, não é? A trabalhar. Sim, claro. Eu não estou sozinha, não é? Não sou uma ira. Mas, obviamente, se eu tiver que escolher entre os dois, eu vou escolher aquele que tem maior probabilidade de sobrevivência. Certo. E essas escolhas, imagino, não sejam fáceis, mas que vocês estejam muito preparados para as fazer. Porque depois as vossas escolhas no dia-a-dia também determinam o sucesso dos casos claro. Com questão. Doutora, estamos com os hospitais mais calmos, não é? Portanto, Santa Maria já se respira mais um bocadinho, já se respira melhor. Mais um bocadinho. Sim, mas estamos convictos que virá a quarta vaga. Doutora, já foi vacinada? Fui vacinada. Já foi 2 doses? Já fiz a primeira logo no segundo dia de vacinação, no dia 28 de dezembro, e fiz a segunda no dia 23 de janeiro, e tenho um bom título, tenho anticorpos, e não deixo-me de defender, de usar todos os cuidados, não é? Não ando a passear na rua, olha, não ando nas festas. Pois, muita pena sua. Sim, que é um lado lúdico que eu tenho e que me é reconhecido. Sim, tenho muitas saudades, não é? Simplesmente
tomar um café numa esplanada. Sim, mas a doutora ia dizer Ir a um que restaurante. acha que não estamos livres de uma quarta vaga. Sim, o que eu acredito, muito sinceramente, acredito que vai ser uma quarta vaga em doentes mais jovens e talvez com doença mais ligeira. Porque vai haver, quando houver desconfinamento, as pessoas estão todas muito cansadas. Temos as, temos as pessoas que precisam de trabalhar e temos as pessoas que estão muito cansadas do isolamento total. E, portanto, quando desconfinarem, vão desconfinar. E, portanto, esses são os grupos etários que vão desconfinar mais rapidamente, não é? Mais querem, E vão mais ter excessos. cedo saem de amigos e de festas, e, não é? É Como é normal. óbvio. Como é óbvio, Eu tenho eu tenho muita saudade de abraços e de beijos e de estar numa mesa de um restaurante a jantar e a conviver, não é? Coisas básicas. Nós somos adultos e, teoricamente, conseguimos gerir isso. Eu acho é que nenhuma criança merece crescer fora da escola, sem os amigos, brincar na rua. Exatamente. E não há nenhum jovem que hoje tenha 18 anos, até porque eu tenho memória bem viva desses tempos e, portanto, eu não estava em casa, não é? E, portanto, acho que Claro. não merece estar aos 18 anos isolados dos amigos, bem que eles, como a doutora também dizia, ou seja, eles são muito mais contactáveis e estão muito mais com os amigos online, ou por telefones, ou assim, porque esta pandemia, se acontecesse há 20 anos atrás, ou há 25 anos atrás, era um isolamento absoluto, não é? Porque há 25 anos atrás não havia esta democratização de telemóveis, nem as pessoas sequer tiravam fotografias, nem havia online, portanto, estávamos efetivamente isolados e eu acho que aí então, psicologicamente, seria uma catástrofe. Não é? Porque nós agora ainda vamos manter o contacto, nós falamos online com as pessoas, vamos estando com os amigos da forma que conseguimos estar. Portanto, acho que vamos caminhar para uma quarta vaga e, na sua perspectiva, vai acontecer logo ali a seguir ao desconfinamento. Acha que nessa altura ainda não vamos ter pessoas em número suficiente vacinadas, não é? Para termos a tal imunidade de grupo. Pois, acho que não. Assim, eu tive um período em que eu dizia sempre, isto vai durar até junho. Mas agora não estou certa. Não. Junho, já perspectivando este ano, não é? Queria durar até junho. Eu neste momento não tenho já essa perspectiva. Sinceramente, acho que a nossa vida durante este ano ainda vai ser muito contida, apesar do desconfinamento. Acho que talvez não voltemos ao confinamento total, porque em termos económicos eu acho extremamente difícil, não é? Mas em termos sociais as pessoas vão ter que novamente manter maior restrição. Ou seja, agora vamos esperar por abril, maio, não é? Em que vai haver maior abertura. E depois disso iremos perceber se voltamos novamente a estar mais restritos. Doutora, uma coisa que também se falou, para encerrarmos aqui o tema Covid, mas também se falou bastante que esta pandemia afastou as pessoas das falsas urgências no hospital, não é? Portanto, as pessoas antes recorriam ao serviço de urgência por doença que não era urgente, e as pessoas hoje pensam 2 ou 3 vezes antes de pegar e ir para um serviço de urgência. Isto é assim como eu estou a dizer? Efetivamente, até há diretrizes da Direção-Geral de Saúde no que respeita ao doente não urgente. Né? O doente não urgente não deve acorrer ao serviço de urgência. O doente não urgente deve dirigir-se ao seu centro de saúde, contactar o seu médico de família. É engraçado que me faça essa pergunta porque no banco de terça-feira recebemos um doente lamentavelmente da minha idade, não é? E que tem uma situação seguramente neoplásica, portanto terá um tumor maligno, e que o que ele me respondeu quando o recebi às 5 da manhã foi que não consideraram prioritário. Não sei se isto está sempre duas versões, não é? Não sei se o cliente se recusou ou se foi empurrando para trás das costas um problema que é visível, e que seguramente é maligno, mas fiquei em choque, porque
há tanto doente que vai e que é enviado para o centro de saúde por dor nas costas, ou que tem uma unha encravada, porque sim, ou porque não, porque também os há, e havia muitos já antes da pandemia. Sim, sim. E doentes como este não tiveram habilidade de recorrer ao serviço. Se foi ao centro de saúde e o médico não recebeu ou não viu, imaginando que isso aconteceu, não é? Eu não sei. Isso foi a resposta que o doente me deu. Como é que nunca pegou em si e não vai ao serviço de urgência? Eu tenho isto. E, portanto, obviamente que as doenças não Covid vão aumentar, porque houve menos rastreios. As pessoas, e eu tenho invariavelmente muito isso, doutora, não, a colonoscopia, mesmo rotina, não é? Rotina. Sim, sim, sim. Olha, deixe para daqui a uns meses, quando isto passar. Portanto, eu mantive as minhas consultas, faço 2 consultas no Hospital de Santa Maria, e eu mantive as consultas com grande desgaste meu, Teresa, confesso. Inicialmente não presenciais, o que dá imenso trabalho, dá muito mais trabalho. Sim. As não presenciais não foram por Zoom, foram por contacto telefónico. Portanto, eu tenho que perceber pela voz do doente e pelas queixas que o doente me diz ao telefone se ele está bem ou não. Sim. Assim, e depois enviar-me resultados por mail, ir ver os resultados ao mail, transcrever para o processo. Portanto, é super desgastante. Depois comecei a fazer consultas presenciais, isto, digamos que a partir de junho do ano passado, mantive as minhas consultas presenciais e o mês de janeiro e fevereiro foram terríveis, porque entre não presenciais, depois o doente opta se quer vir ou se não quer vir, entre não presenciais e presenciais tem sido um desgaste. Tem sido um desgaste. Nós estamos a adiar, como a doutora disse, imensas situações de diagnóstico, coisas que podem potencialmente ser graves ou não, e até os tais exames de rotina, porque eu creio que um país é suficientemente evoluído a este nível quando as pessoas fazem exames de rotina, não é? Portanto, ou seja, as pessoas têm que ir ver. Sim. Ou seja, não é trabalhar em cima do prejuízo, não é? Já quando as pessoas também não têm a noção, mas o hospital é seguramente mais seguro ir ao hospital do que ir ao supermercado. Sim. Eu lembro-me as primeiras vezes em que ia ao supermercado, eu ficava com o coração mais acelerado, falamos de forma básica, não é? Quer dizer, porque já havia doentes com pessoas com luvas no supermercado a manusear. Depois havia sempre alguma proximidade, as pessoas se aproximavam, sentia-me muito mais insegura do que no hospital. E, portanto, essa é uma falsa ideia de que eu vou ao hospital, vou apanhar o Covid. Claro, até porque lá está, ainda há pouco falou da importância dos profissionais de limpeza, que não fazem outra coisa que é precisamente deixar que tudo esteja, e eu acho uma profissão super nobre e absolutamente determinante, creio eu, nesta fase toda que estamos a viver. E daí que falo que, obviamente, os locais são seguros. Vamos acabar, ou quando a pandemia terminar, vocês têm uma série de doentes também para pôr em dia, não é? Falaram-se em imensas cirurgias que foram adiadas, situações de exames que não estão a ser feitos. O vosso trabalho não vai parar e vem aí, creio eu, não sei qual é a expectativa, mas vem uma série de coisas que vocês vão ter que pôr em dia. Quando é que está a perspectiva a conseguir respirar? Quando foi para esta profissão já sabia que ia ser assim? Eu felizmente respiro. Não, voltar a uma vida normal, não sei. Sim. Eu outro dia fui à praia e consegui sair do carro, porque não estava ninguém, sem máscara, chegar à praia, estar sentada na areia e durante 1h30 eu senti-me livre. Mas não sei quando é que voltaremos a sentir essa liberdade, não é? Sentiu-se sozinha, não é? Sozinha. Portanto, sim, na praia. Passaram algumas pessoas, mas o areal é extenso, não é? Sim, mas não estava com amigos, não é? Não estava com amigos. Não. Aliás, vamos agora então falar desse seu lado também aqui mais social,
Eu também me recordo de ter escrito por momentos da azáfama toda, se a doutora estava bem, se estava de alguma coisa. Assustei muito com as notícias, não é? Pois, como a conheço, sabia que estava no meio do tsunami. E a doutora, como sempre, tranquila e bem disposta, respondeu-me: está tudo a correr bem, obrigada, eu tenho muitas saudades de uma festa. Portanto, isto é mesmo, Agora tenho mais, não é? isto é mesmo a doutora a responder, não é? Que é desdramatizar e projetar depois uma coisa que gosta muito, que é de ser alegre, estar feliz. Porque eu acho que é uma qualidade que me atribuem e foi, foi engraçado que mesmo pessoas que me conhecem menos, nomeadamente uma colega de outra especialidade do hospital, há uns dias abordou-me e disse: doutora Sandra, deixe-me, porque é mais nova, não é? E portanto, doutora Sandra, deixe-me dar-lhe os parabéns. E eu, por acaso, tinha feito anos imediatamente antes. E eu, então, fiquei assim surpreendida. E depois ela diz-me: dou-lhe os parabéns, eu gostei muito da sua entrevista da SIC. Transmitiu uma tranquilidade, apesar de estar a falar tudo sobre a catástrofe, tudo sobre este momento em que vivemos, mas transmitiu tranquilidade. E eu acho que eu consigo transmitir isso aos doentes e às pessoas que me rodeiam. E, sobretudo, eu recebi muitas mensagens como a sua, muitas videochamadas, e muitas vezes estava com o meu filho e foi sempre, eu tentei sempre apaziguá-lo, porque imagino, e mesmo aos meus pais, porque imagino que para eles também tivesse sido um período especialmente difícil, continua a ser, eu estava lá no meio, em risco, não é? A doutora nunca apanhou Covid. Não. Passei pelos pingos da chuva. Sim, mas que bom equipamento de proteção esse, não é? Mas que bom eu sou muito metódica, tive imenso cuidado. Obviamente que muitos de nós também tiveram muito cuidado e apanharam. Eu, pelo menos, que eu tivesse dado conta, eu fiz um estudo serológico em maio e nessa altura não estava imune. Portanto, mesmo tendo contacto com doentes Covid, eu não tinha anticorpos, portanto, não tinha tido contacto em termos de infecção assintomática. E depois, e infelizmente, não me fizeram o mesmo teste em dezembro antes de eu apanhar a vacina. Portanto, o que eu tenho agora é anticorpos, eu imagino que sejam pela vacinação. Claro, claro. Portanto, uma pessoa super sociável, que entrega a sua vida aos outros e ao cuidado dos outros e que ainda tem tempo de ser presidente do Lions de Torres Vedras Histórica, não é? Atualmente preside essa associação que, para quem não sabe, é a maior organização não governamental, não é? Que apoia uma série de causas. O que é que a motiva para ainda no meio sem ter agenda, ainda procurar coordenar os Lions em Torres Vedras e fazer pelos outros? Neste momento estou a coordenar, mas é assim, o meu mandato está quase a terminar, felizmente. O convite partiu de uma amiga, somos um grupo pequeno, um grupo muito entusiasta, um grupo com vidas profissionais muito intensas e muito preenchidas, todos nós, mas com muita vontade de ajudar. Eu acho que 3 anos, temos 3 anos disto, e portanto eu acho que tem sido muito bom, porque nos tem permitido ajudar não só instituições, nomeadamente ensino e na área do defeito visual, com equipamentos Braille, para as escolas do agrupamento de escolas de Torres Vedras e também a título mais pessoal com alguns equipamentos para crianças com defeitos visuais, com defeito visual, para próteses auditivas também. Portanto, tem sido uma mais-valia, não é? Eu acho que é importante percebermos e darmos a perceber aos nossos filhos que são a nossa continuação, que não somos ilhas, não vivemos isolados, que existe uma população e pessoas que precisam efetivamente de ajuda, agora cada vez mais, e que se nós pudermos de alguma forma contribuir para isso, estamos a contribuir para um mundo melhor.
é esse o exemplo que quer passar ao seu filho que hoje celebra anos, não é? Ele olha para si e seguramente. vê como uma super heroína. Diga desculpe, deixei de ouvir. Olha para si e sente que a mãe é uma super heroína. Não me sinto, mas fazem-me sentir. Sabe que ele há 2 dias, a doutora Miroslava, do nosso hospital, e que por acaso operou o Salvador, era ele pequenino, uma hérnia inguinal, foi condecorada pelo Presidente da República. É uma celebridade essa médica. É espetacular. É. E eu disse, então gostava de ouvir esta notícia, a doutora Miroslava, foi a doutora Miroslava que te operou. E eu disse, mamãe, o Presidente só vai condecorar aquelas médicas? Não, era uma médica e uma enfermeira. Mas só vai condecorar, não vai condecorar mais ninguém. E eu percebi e ri-me e disse, mas porquê, por Salvador? Querias também condecorasse a mamãe? E eu mesmo assim, sim, e não era só pela selfie. Pronto. Portanto, eu acho que pelo menos para o meu filho eu sou uma super heroína. A doutora é uma mulher de fé? Sim. Mais fora das igrejas do que dentro delas, mas sim. E que sonhos tem e que gostaria de realizar para breve? Viagens. Muitas viagens, não é? Muitas Muitas festas, viagens. muitos amigos. Qual é, assim que seja possível, qual é a viagem que quer fazer? Não sei, mas praia. Qualquer uma, desde que seja para sul, não é? Praia. Qualquer uma, desde que Praia seja. e mar. Doutora, obrigada por esta conversa. Muito obrigada e eu pelo convite. Quero deixar um agradecimento muito grande, que acho que é de um país inteiro, a si, ao Hospital de Santa Maria, a todos os profissionais de saúde que tanto fizeram para que isto não fosse mais grave ainda, não é? Estarem todos os dias disponíveis para, até em certa parte, curar os nossos disparates, não é? Isso é um bocadinho ali o disparate do Natal e do fim de ano, e vocês não deixaram de estar disponíveis, mesmo quando souberam que fomos nós que nos portámos mal. Doutora, um grande beijinho. Muito obrigada, Teresa. Parabéns a si e ao Obrigada. seu filho. Muito obrigada. Um dia muito feliz e muito obrigada por esta conversa. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.